Que tarde especial no estádio Newton Santos. Que liderança maravilhosa, que momento maravilhoso na história desse clube maravilhoso. Eu vou falar, né, sobre aquilo que ainda talvez não tenha sido falado, né? Que é aquilo que escapa aos olhos, aquilo que só o coração vê. É daqui a pouco, depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês. Depois, né, de um dia maravilhoso, de um domingo maravilhoso, onde o Botafogo vence o Curitiba por 4-1 no estádio Newton Santos, com recorde de público, 43.071 pagantes no estádio presentes, né? Também a gente tinha as gratuidades, mais de 20 mil sócios torcedores fizeram check-in e compareceram à partida. Isso significa, né, que o comparecimento de sócios torcedores, pelo menos no jogo contra o Coritiba, foi de 50%, quase, né, um pouco abaixo de 50% do total da torcida do Botafogo, né, se a gente levar em consideração ainda a parte ali de torcedores visitantes do Coritiba, em torno de, não sei, deve ter ficado em torno de 250, 300 torcedores. O comparecimento do sócio-torcedor foi espetacular, e o sócio-torcedor do Botafogo, que está bombando, que está explodindo cada vez mais, com mais de 52 mil, e eu acho que é pouco. A gente ainda pode, né, chegar mais junto. Eu acho que você aí, que ainda não é sócio-torcedor e pode se tornar sócio-torcedor, não perca tempo, você só tem vantagem, por exemplo, no lançamento da camisa, dos uniformes novos do Botafogo, dessa coleção 23-24, que ficou espetacular, que ficou maravilhosa. Você tem desconto, gente. A gente tem desconto como sócio torcedor. Eu sei que o preço está salgado, eu sei que muita gente realmente não vai ter acesso, né, aos uniformes, mas você, por exemplo, que ali está ali, você que não é abastado, né? Você que, né, luta com dificuldade, eu sei, né, como é a situação. Se você pode ser sócio torcedor, você pode garantir o seu descontinho ali também. Isso faz muita diferença, né, cara, no momento ali que você é sócio torcedor, beleza? Gente, foi uma tarde espetacular. Eu não estava lá, infelizmente, no estádio Newton Santos. Eu ainda estou aqui no interior de São Paulo, em Batatais, na gloriosa Batatais. Mas tudo que a gente viu, né, tudo que a gente pôde, pelo menos eu vi pela televisão, foi espetacular, foi muito emocionante. Mas aí, o que é mais gostoso é que as imagens, fotos, vídeos dos amigos vão começando a chegar nos grupos de WhatsApp também, você vai vendo também nas redes sociais. E aí a gente consegue ter uma dimensão do quão especial esse momento é. Eu quero falar sobre isso hoje. Meu ponto principal é falar sobre isso. Mas o quanto que fora de campo e dentro de campo, né, existe uma coisa muito especial acontecendo com o Botafogo. Beleza? Porém, antes de eu começar a falar, antes de eu trazer esse conteúdo aqui para vocês, eu quero pedir para que vocês se inscrevam na Rádio Botafogo, né? Já somos 54.750 inscritos aqui na Rádio Botafogo, batendo na porta dos 55 mil. Você ainda que não está inscrito, se inscreva aí na Rádio Botafogo. Já sabe, né? É sempre importante vocês deixar o like, principalmente deixar o like no começo do programa, porque dessa forma o YouTube entende que o conteúdo aqui é de qualidade, ele vai acabar espalhando para uma quantidade cada vez maior de pessoas, tá bom? Você também pode considerar tornar-se membro da Rádio Botafogo. Depois clica aí no botãozinho, dá uma olhada nos planos que a gente tem à disposição. Você tem planos começando a partir de R$5. Gente, R$5 é bem baratinho e você ajuda demais. Vocês não têm a noção de como isso ajuda a Rádio Botafogo a ficar cada vez mais forte e a conseguir chegar aonde, por exemplo, a gente ainda não conseguiu chegar, né? Muitas pessoas aí espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, conseguem ter contato com o Botafogo através da gente, da Rádio Botafogo e das mídias independentes alvinegras também, beleza? Olha só, rapidinho, todo mundo já deve ter visto aí várias lives pós-jogo, né? O Marquinho aqui ontem deu um show no pós-jogo sozinho aqui, segurou a peteca aqui sozinho não, né? Ele e o chat maravilhoso que estava aqui com ele, um bate-papo, uma interação espetacular. Professor Marquinho ontem mostrou por que ele leva a alcunha de professor, né? Marquinho deu uma verdadeira aula aqui ontem na Rádio Botafogo. Depois eu vou deixar
aí no final do vídeo, quando estiver acabando esse vídeo aqui, vocês vão ver a tela final ali, vai ter o link, né, para você clicar. Se você não viu o pós-jogo aqui com o Marquinhos ontem, clica lá no link que você já vai ser direcionado automaticamente para lá e você pode conferir a análise dele, o bate-papo dele com o chat também, espetacular. Eu recomendo fortemente que vocês assistam. E ele brilhantemente, né, já fez a análise dele aqui, né, conversando com o chat. E só que eu queria dar só alguns pitacos, né, com relação ao que aconteceu ontem, né, com algumas coisas do jogo. E a gente, quando está assistindo lá a live, a gente fica querendo falar também, né? E principalmente eu que não pude assistir ao vivo, depois eu fui assistir no remunerado e aí dá vontade de falar, dá vontade de interagir, você não pode, né? Primeiro, antes de mais nada, né? Eu quero saber de você aí, você que está me vendo aí agora, no momento que você viu, né, a escalação do Botafogo com o Sauer na ponta direita, eu quero saber quem aí não coçou a testa, não, assim, pelo menos por algum momento pensou assim, ferrou, né? Ferrou. Sauer, para que inventar isso? O que esse Bruno Lage está inventando? Por que esse cara quer fazer isso? O que vai ganhar com isso? Né? Põe logo o Segovinha. A gente está vendo que o Júnior Santos não vem bem, coloca o Segovinha e tal. Eis que com 3 minutos de jogo, o Sauer mete aquele golaço, um golaço, tá? E sem contar o golaço também, faz uma excelente partida. Enquanto o Sauer esteve em campo, contribuiu demais para que tudo funcionasse muito bem no Botafogo. E também foi premiado com o segundo gol, para vocês verem a inteligência do Sauer, como o Sauer se apresenta. Mas a gente só pôde ver a inteligência do Sauer, a gente só pôde ver o melhor do Sauer, porque alguém apostou, alguém arriscou, né? E isso precisava ser feito. E é disso que a gente está falando. Isso é a essência do que eu quero dizer. É a essência do Botafogo, a essência desse Botafogo que eu quero trazer para vocês aqui, tá? O Bruno Lage, na verdade, ele teve a perspicácia, tá, de perceber o quão importante é você valorizar jogadores que são extremamente importantes do ponto de vista técnico e tático, tá? E que naquela questão, naquele ponto da questão anímica, que eu gosto muito de falar aqui, não se encontram no melhor do seu momento, tá? O Sauer, ele já vinha sendo, na verdade, considerado pela diretoria do Botafogo, talvez um jogador negociável. Um jogador que o Botafogo fez um investimento muito alto, mas que não havia, na verdade, correspondido àquilo que se esperava. Eu acho que se gastou mais de 10 milhões, né, de reais na contratação do Sauer. E o Sauer teve muitas contusões no ano passado, então a gente não teve o Sauer praticamente, né, no ano passado. E esse ano ele vinha lutando para tentar se estabelecer, para tentar brigar por posição ali, e toda vez que a gente pensava que o Sauer iria, acontecia alguma coisa, ele jogava mal uma partida, ou então quem entrava ali no lugar dele acabava jogando mais, como foi o caso, por exemplo, do Júnior Santos. O Sauer não é um caso isolado no Botafogo. O Carlos Alberto, recentemente, né, é um exemplo disso. O Carlos Alberto, que com o Luiz Castro praticamente não ganhou mais oportunidade, né? Ganhou oportunidade no estadual e depois ficou escanteado. E agora, né, no momento que o Lúcio Flávio e o Caçapa, né, fizeram a transição ali interinamente e por total influência e sugestão do Lúcio Flávio, o Carlos Alberto foi utilizado, o Carlos Alberto correspondeu no momento que ele foi exigido. E é disso que a gente fala, né? Todos os jogadores do Botafogo são extremamente importantes. Todo mundo no elenco do Botafogo é extremamente importante, porque eles não estão ali à toa. Esses caras não foram pensados no mercado, não foram trazidos para o Botafogo à toa, sem mérito. Até porque nós temos hoje o melhor departamento de scouting do Brasil. E disparado. Porque o que o departamento de scouting do Botafogo conseguiu fazer ao montar esse elenco é uma coisa que não tem precedente no futebol brasileiro, porque nunca na história do futebol brasileiro a gente teve uma discrepância financeira tão grande entre poucos times e o restante dos times que formam não somente o grupo principal, que é a Série A, né, mas também equipes da Série B. E essa discrepância financeira,
né, ela fez muita diferença nos últimos, sei lá, nos últimos 10 anos. Né? Tanto é que, né, se você olhar para os campeões brasileiros recentes, são só aqueles que são muito endinheirados. Nos últimos 4, 5 anos, 6 anos, né, praticamente, a gente está falando só de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, entendeu? Então, para lutar contra o poderio financeiro, né, a discrepância financeira, uma distorção, na verdade, que acontece no futebol brasileiro, que é provocada. Isso não foi um processo natural, foi uma coisa provocada, né? Você precisa lutar contra isso. Obviamente, você vai ter que ter investimento, mas o seu investimento não vai bater com o investimento dessas equipes. Então, você tem que ser inteligente. Você tem que apostar na inteligência. Primeiro, no mapeamento, depois no recrutamento, depois na estrutura para que você consiga receber esses jogadores e desenvolvê-los, e depois também na questão humana, que, na minha opinião, é a mais importante de todas. Acreditar sempre nos atletas que a gente tem é extremamente importante. E a gente está vendo a má fase, por exemplo, do Júnior Santos. A gente está vendo a má fase do Lucas Fernandes. Gente, se o Carlos Alberto deu a volta por cima, o Di Plácido, por exemplo, que era muito questionado, o próprio Rafael, que até se contundir, vinha crescendo muito, jogando muita bola, né? O Carlos Alberto, agora o Gustavo Sauer, a mesma coisa que foi feita com eles, o mesmo procedimento que foi feito com eles precisa ser feito também com esses outros jogadores que estão com dificuldade, né, de conseguir corresponder, de conseguir jogar o melhor do seu futebol. Então a gente precisa dar muita força para esses caras também. E isso mostra o quão importante, o quão fechado está o Botafogo, o quão especial é esse elenco. Só que não vou ser eu que vou dizer isso. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo com o elenco do Botafogo, com as palavras do próprio Bruno Lage na entrevista coletiva, nesse trechinho aqui da entrevista coletiva de ontem. Presta bem atenção nas palavras dele. E por isso é para eles, para os meus filhos, para a minha família, que me apoiam constantemente. E depois o outro lado foi a família que eu vim encontrar. Já falei dos jogadores, mas há aqui uma família muito forte e que me recebeu de braços abertos, e eu tenho que falar neles, porque é a estrutura do Botafogo. Toda a gente, pessoas de uma humildade tremenda, que adoram o clube e que nos receberam de braços abertos para nós fazermos o pequeno trabalho. Eu vou contar uma história que ontem ouvi, vi na primeira pessoa, e que ele mexeu muito comigo, e acho que é uma aprendizagem que nós temos que fazer, que é, nós temos um podologista que é o Bruno, e ele numa altura em que o Botafogo financeiramente estava com problemas, e que ele podia ser uma das pessoas a sair, e ele ofereceu o seu trabalho sem receber salário. Eu venho trabalhar para o Botafogo pela paixão e pelo amor que eu tenho pelo clube, e andou nisto durante um ano. E quando nós sentimos isso, quando nós sentimos esse exemplo das pessoas que estão aqui dentro a trabalhar de uma forma anónima e que dão tudo, até os seus préstimos, sem receber qualquer salário, nós, enquanto profissionais, temos que dar tudo até ao fim por estas pessoas. E estas pessoas são a estrutura que estão no anonimato e que trabalham arduamente para eu, enquanto treinador, para a minha equipa técnica e para os jogadores. A gente só tem a cabeça para fazer o nosso trabalho bem feito. Por isso, muito obrigado para eles, pela forma como nos receberam, e estes pequenos exemplos de vida que nos levam para sempre. Tá vendo? Isso, assim, isso não é um caso isolado, né? Esse exemplo que ele deu do funcionário, que, pô, o cara, naquele momento, assim, de completa penúria do Botafogo, né? A paixão desse cara, assim, a gente tá romantizando isso. O certo não seria falar dessa forma, né? Esperar que o cara trabalhe, que uma pessoa trabalhe, né? E não receba por isso. O certo não é isso. Mas não se trata de romantizar. Se trata da gente estar vivendo realmente um momento especial, mas muito especial na história do Botafogo. O Bruno Lage é um técnico do mais alto gabarito e, por exemplo, assinou um contrato com o Botafogo só até o final do ano, né? A gente não sabe se o Bruno Lage continua no Botafogo ou não, mas quando ele menciona, inclusive na própria entrevista coletiva, a distância que ele está para a família dele, né? E menciona os filhos dele, ele, ao mesmo tempo, menciona o quanto que
o fato desse acolhimento no Botafogo ser uma regra da casa, o quanto que isso mitiga, né, a saudade que ele tem dos seus filhos, a saudade que ele tem da sua esposa, e que, Bruno Lage, que você entenda que essa sinergia entre você, as pessoas que te acolheram, a torcida, tá? Isso é muito mais Brasil do que aquela, né, parte toda negativa também, que acontece, o Brasil também tem seus lados negativos, a cidade do Rio de Janeiro também tem seus lados negativos, mas que você possa se encantar por isso e, se possível, se você quiser também, se achar que deve, estender o seu contrato. Mais um comentário do Lages, né, do Lage sobre o Sauer, né, sobre a partida do Sauer ontem. Essa arte aqui não é nossa, né? Essa arte aqui, deixa eu ver, é dos nossos queridos colegas lá do Mais BFR, né? Então, beleza. Aqui ele diz o seguinte: graças a Deus as coisas correram bem, esse é o nosso trabalho. Se o Sauer não tivesse feito um bom jogo, pergunta seria a primeira com outro sentido. É para isso que eu vim, para tomar decisões e correr riscos. Eu e minha equipe técnica entendemos que valia o risco. O jogador correspondeu e a equipe toda correspondeu, né? Pois é, isso é espetacular a gente ver esse tipo de opinião. Ele correu o risco, pagou para ver, o Sauer correspondeu, e o Sauer que teve proposta para sair, mas preferiu ficar, né, porque a iminência de um título, né, a possibilidade concreta, real, realmente do Botafogo vencer e ganhar um título, e ele poder finalmente dedicar-se ao pai que os deixou, né, no ano de 2020, isso fez com que ele ganhasse uma motivação extra, ou seja, de novo, a parte anímica fazendo muita diferença naquilo aquilo que explica um pouco também o sucesso do Botafogo. Eu vou fazer só uma nota rápida aqui com relação ao gol que o Botafogo tomou, um golaço realmente do Bruno, né? Do Curitiba aqui, inclusive no pré-jogo aqui, o vídeo que eu fiz pré-jogo já tinha salientado o quanto que esse jogador é especial, o quanto que esse jogador é bom. Para não dizer que foi tudo perfeito, né, no time do Botafogo, não foi tudo perfeito, ainda há coisas a corrigir, principalmente quando você implementa um sistema novo de jogo, como é o que o Bruno Lage gosta de fazer, de jogar com as linhas mais adiantadas. No momento que o Curitiba sai para o contra-ataque, o jogador do Curitiba que recebe a bola na intermediária, mais uma vez, é um erro que se repetiu, porque aconteceu contra o Santos e agora aconteceu contra o Curitiba. Ele dominou a bola na intermediária do Curitiba e haviam 4 jogadores do Botafogo cercando, né, esse jogador. Eu não posso colocar os lances aqui, mas depois dá uma olhada, né, naqueles melhores momentos lá do GE, que vocês vão perceber exatamente isso. 4 jogadores do Botafogo cercando o jogador do Curitiba que saía pela intermediária sem ser incomodado. Ora, se você joga com pressão alta, os jogadores do Botafogo precisam entender que a pressão em cima da bola, do portador da bola, é extremamente importante, porque se ele tiver tempo, se ele tiver espaço, ele vai conseguir criar problemas para o Botafogo, seja lá quem for, tá? Seja lá quem for que está dominando a bola. Nesse caso aí, na minha opinião, o Marlon Freitas era o jogador mais próximo, deveria ter dado combate e estava correndo para trás nesse momento, apenas olhando, acompanhando o jogador do Curitiba com os olhos. E a bola lançada, obviamente, o Sampaio não tem a mesma impulsão que o Adrielson, o Diogo, né, do Curitiba, com 1,94 m, conseguiu escorar a bola para trás para o Bruno, que vinha também correndo, no meio de vários jogadores do Botafogo, também sem ser molestado. Outro erro também da marcação do Botafogo, ou seja, não dá para marcar só com os olhos, entendeu? Então, é um ajuste que precisa ser feito, não dá para ter em nenhum momento do jogo, tá, uma marcação frouxa, né? Se é para subir as linhas, tem que entender que uma coisa implica na outra. Subiu linha, marcação, pressão sobre o portador da bola é fundamental, porque o cara não pode ter o tempo que ele pensou. No caso do Bruno, ele foi muito feliz, que ele precisou de um toque só para poder encobrir o PR, né? E a qualidade dele, né, fez com que isso acontecesse. Então era para ter alguém ali, pelo menos, para desestabilizá-lo, né, para atrapalhá-lo, né? E ele teve toda a tranquilidade do mundo, né, para antever a jogada, para ver o PR adiantado e dar aquele toque maravilhoso e fazer o gol do Curitiba. Dito isso, a reclamação dos torcedores do Curitiba, da diretoria do Curitiba com relação à arbitragem, eu também ficaria muito chateado se tivesse acontecido comigo, e eu preciso ser muito sincero quando eu falo isso, tá? Porque a arbitragem ontem foi péssima, péssima,
e não precisava ter sido, tá? A arbitragem foi péssima porque colocaram um juiz completamente sem experiência nenhuma para apitar uma partida do líder do campeonato, uma partida importante do líder do campeonato, né? Com muita pressão, com muita coisa envolvida em campo. Mas eu achei falta, e foi falta, tá? E o VAR tá aí para corrigir justamente isso. E aí eu chamo a atenção de vocês o seguinte: o Natanael, lateral do Curitiba, deveria ter sido expulso. Essa coisa de dar cartão amarelo só depois do cara fazer 3 faltas, isso não é assim. Ele deveria ter levado primeiro o cartão amarelo na primeira falta dele no Vitor Sá, que foi uma falta desqualificante. Foi uma falta sem bola. Foi uma falta que ele foi apenas no corpo do jogador no momento que o Vitor Sá já tinha levado na velocidade. Aquilo ali já deveria ter sido o primeiro cartão amarelo e o juiz não deu. E no segundo lance, na segunda falta que ele comete sobre o Vitor Sá, mais uma vez era uma falta de cartão amarelo, sendo o segundo cartão amarelo, ele deveria ter sido expulso. Então a gente nem estaria discutindo aqui segundo gol do Curitiba, porque o Curitiba estaria com um jogador a menos. Entendeu? Dificilmente conseguiria fazer aquilo que fez. Então, assim, e eu não estou tirando mérito da equipe do Curitiba, porque o primeiro tempo da equipe do Curitiba foi excelente. Eu falei no pré-jogo o quanto que a equipe do Curitiba iria dificultar a vida do Botafogo, dificultou mais do que o Santos, pelo menos no primeiro tempo, tá? Mas a falta existiu, e o VAR tá ali para corrigir. A gente não pode... E assim, eu já critiquei várias vezes os árbitros, os comentaristas de arbitragem e tal, mas é difícil você conseguir uma unanimidade com relação à opinião desses caras. E todos foram unânimes até agora. Até o Casimiro, nos cortes do Casimiro, disse que também considerou falta, né? Mas aí entra a questão da arbitragem, da falta de qualidade da arbitragem brasileira. Daronco, por exemplo, daria essa falta. O Klaus não daria, entendeu? A Edna, por exemplo, daria, entendeu? O Voaden daria, né? E entre outros árbitros aí, tem árbitro que não dá, que não dá. Ou seja, a arbitragem brasileira não tem um critério, não tem um padrão. É diferente, por exemplo, de você ver a arbitragem na Inglaterra, é diferente de você ver a arbitragem no campeonato italiano, entendeu? Onde existe uma clara orientação para que você deixe o jogo correr um pouco mais frouxo, ou então controle o jogo um pouco mais, o que é falta, o que não é. Aquilo ali claramente é falta. O cara usou o corpo para derrubar o Tietê, ele não encosta, o Diogo não encosta na bola. É simples assim, tá? Mas eu entendo com todo o meu coração a grita dos torcedores do Coxa, mas desculpa, tá? Nesse ponto vocês estão equivocados, tá? O árbitro errou muito, e errou muito para os dois lados, tá? Então, essa é a questão. Eu queria voltar para a questão anímica, né, do Botafogo e o quanto que o ambiente do Botafogo é muito bom. Isso aqui, tá? Explica muito bem o que está acontecendo no Botafogo. O Luiz Henrique, por exemplo, foi para o jogo ontem com a camisa do Tiquinho. Vocês podem achar que ele está apenas promovendo a camisa do Tiquinho, mas não se trata disso. O Botafogo, por exemplo, foi jogar contra o Santos, e quando a equipe embarcou para Santos, estava o Tiquinho, o Carlos Alberto, o Tiquinho não, o Luiz Henrique, o Carlos Alberto, por exemplo, com a camisa do Tiquinho. E eu falei uma coisa ontem no Twitter, né, que eu vou repetir aqui para vocês. Quando a gente é criança, a gente sempre tem um jogador assim que é ídolo, que a gente gosta de encarnar esse jogador quando a gente está jogando as nossas peladas na rua, na escola e tal. Né? Eu, por exemplo, quando era criança, eu achava que eu era o Elinho, né? Eu falava, eu sou o Elinho, né? Eu gostava que me chamassem de Elinho. Eu era ponta, né? Era habilidoso também. Eu hoje, por exemplo, chegando com os meus 47 anos, né, eu já não tenho mais essa coisa. Se eu for jogar uma pelada, eu não falo, eu sou o Tiquinho, eu sou o Vitor Sá, não tem mais isso, né? Mas, se eu pudesse hoje estar no lugar de um jogador do Botafogo, eu gostaria muito de estar no lugar do Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique é um privilegiado. O Luiz Henrique é um garoto jovem, né, que ainda tem um futuro muito grande pela frente, mas o Luiz Henrique joga com o ídolo dele no campo. Né? O Tiquinho é um ídolo desse jogador. O Tiquinho é um ídolo de vários jogadores no Botafogo. E ficou provado. O mais legal ontem, depois do jogo, já bem tarde da noite, o Tiquinho estava numa live de videogame. O Luiz Henrique estava também, se não me engano. Eu acho que o Carlos Alberto também estava. Né? O troço causou um alvoroço na internet. Tá? E assim, o Botafogo precisa muito disso, de ídolos. Porque a idolatria pelos jogadores
né, arrasta, na verdade, multidões, como foi, por exemplo, no caso de ontem, com os 43 mil batendo recorde de público do Botafogo, mas também leva para o estádio uma nova geração de torcedores que são forjados assim, são forjados na glória, são forjados na vitória, né, e acabam ganhando uma mentalidade diferente, um espírito diferente, uma maneira diferente, inclusive, de torcer para o clube. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma coisa linda, do nosso querido amigo aqui da Rádio Botafogo, Bruno Matuto, né, que pela primeira vez conseguiu levar a Isabel, a filha dele, para o estádio, né? Todo mundo sabe, o Matuto, a esposa do Matuto, a Simone, é São Paulina, e a Isabel, né, como criança, né, tem aquela coisa assim, vou torcer pro Botafogo, vou torcer pro São Paulo, né? Eu acho que o momento do São Paulo também não ajuda muito, mas o Bruno falou uma coisa que é verdade, torcedor você molda no estádio, é lá dentro, é quando você leva para o estádio. E aí a Isabel ontem foi conhecer o estádio Newton Santos, né? Tava lá pela primeira vez, o Bruno com a Isabel. E foi lindo de ver o depoimento do Matuto falando do quanto que ela estava feliz lá no estádio ontem, né? De ver, por exemplo, o estádio lotado, de ver o time, por exemplo, vencendo, dela poder comemorar 4 gols e 2 gols, por exemplo, do Tiquinho, ídolo de muita gente, e ela ganhou o copo, por exemplo, inclusive, do Tiquinho. E o Bruno falou que na hora de dormir ontem, né, ela maravilhada, na hora de tomar o leite, né, antes de dormir, o leitinho lá, antes de dormir, ela queria beber no copo do Tiquinho. Então tá aí, tá forjada a nova ídola, o novo ídolo do Botafogo. Se o Botafogo é campeão, por exemplo, conseguir ser campeão brasileiro, imagina o nível de idolatria que o Tiquinho não pode alcançar e o quanto que ele vai ser significativo, né, na vida da Isabel e na vida de tantas outras pessoas, de tantas outras crianças, como a afilhada da Nath, que foi também ao estádio ontem pela primeira vez, e saiu de lá, né, mais uma vez, maravilhada. É disso que a gente está falando. A quantidade de criança que estava no estádio ontem foi uma coisa também espetacular. E o Botafogo formando novas gerações de torcedores, a gente precisava muito disso, precisava desse momento. Que o Botafogo possa, né, fazer valer a sua vantagem. Nesse momento, a UFMG coloca o Botafogo com 85% de chances de título, né, e o segundo, por exemplo, o clube mais próximo com chance de título é o Grêmio com 4,6%. Já o Infobola, né, do Tristão, aponta o Botafogo com 90% de chance de título, enquanto o Flamengo tem apenas 3% de chance de título. Só para vocês terem uma ideia, o Vasco, tá, que é o lanterna do campeonato, está a 10 pontos do 13º colocado. O Atlético Mineiro, que é o 14º, está a 10 pontos do Flamengo, que é o vice-líder. O Flamengo, que é o vice-líder, está a 12 do Botafogo. Isso é especial demais. A gente tem tudo para conquistar esse título. O que precisa, então? Fazer desses 85%, desses 90%, tá? Uma das principais motivações para que esses jogadores continuem dando os 110%, assim como falou o Tiquinho. Não ganhamos nada até agora. Título simbólico do primeiro turno não vale nada. A gente não ganhou nada. E todo mundo corre por todo mundo. Esse é o espírito do Botafogo. Agora, o mais importante, o principal motivo para que a gente continue brigando pelo título, né, eu vou deixar aqui para vocês, né, e já me despedindo, pedindo para você deixar seu like, se inscrever e também considerar tornar-se membro da Rádio Botafogo. Esse aqui é o principal motivo para que os jogadores continuem dando tudo para que a gente saia campeão esse ano. Um grande abraço. Eu volto a qualquer momento com mais alguns minutos da Rádio Botafogo.